Olá, começando mais um Dialogando e hoje nós temos um convidado que transformou paixão em liderança e conquistou sucesso em diversas áreas. Ele é empresário, comunicador e é presidente de um dos maiores clubes do nosso Brasil. E ele é a prova de que visão, estratégia e equilíbrio emocional são as chaves para uma carreira brilhante. Estamos muito ansiosos para mergulhar nessa trajetória inspiradora. E com vocês, Júlio Casares. Alegria estar aqui. Júlio, que... Dialogando, Esse é o propósito. Eu tava falando aqui que a gente está nervoso em receber aqui você hoje, cara, porque é muita responsabilidade. Não é qualquer dia que a gente está do lado de Júlio Casares. Imagina, eu estou muito feliz de estar aqui, prestigiando esse espaço importante que vocês estão inaugurando. Eu estou muito feliz, vamos bater um papo com tranquilidade. Cara, muito obrigado mesmo. A gente sabe que a Alegria. sua agenda é muito corrida, então a gente vai tentar ser rápido aqui para mostrar um pouquinho dessa sua história aí para o nosso público. Mas, legal. Júlio, a gente está sentado aqui, gente, diante de um presidente de um dos maiores clubes do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube. Vocês estão aí pensando, né, que provavelmente a gente vai falar muito sobre futebol, mas não, né, Lu? Não, hoje nós não vamos falar de futebol, nós vamos focar mais na linda história desse fera que está aqui no nosso lado e vamos explorar um pouquinho da tua trajetória de sucesso, né? É isso aí. Ô, Júlio, eu ouvi você falando que você veio de uma família humilde, que você começou ali, né? E você fez uma carreira brilhante, você alcançou aí o mercado corporativo de forma brilhante, né? E até chegar nesse momento atual, como presidente do São Paulo hoje, conta um pouquinho pra gente desse seu início. Como é que foi que você chegou até aqui, cara? Bom, Carlos, Lu, prazer estar grande estar aqui com vocês, dessa equipe maravilhosa. Realmente é uma trajetória que a gente não imagina onde vai chegar. Você sabe o ponto de partida. E o ponto de partida era uma criança que nasceu na periferia de São Paulo, um bairro com muita dificuldade, mas que teve um aspecto familiar, uma formação de valores importantes e que a gente tinha que dar resposta, né, a toda a condição que a família não econômica, mas dava a condição de valores, de princípios. Então foi um trabalho, um trajeto de muita responsabilidade, de tentar estudar, tentar realizar. Eu venho de uma família de 4 irmãos, um falecido, eu sou o terceiro na linha, né? Então eu tive um pouco mais de tranquilidade, porque os primeiros tinham que ralar até mais. Abrindo as portas. Abrindo as portas. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, antes fiz carreto de feira, que era muito legal. Eu tenho um trauma disso que depois eu conto, mas é muito legal. Eu acho que é uma vida de luta, de batalha, e que a gente dá muito mais valor quando você chega numa linha de chegada, como se fosse uma corrida. Você lembra do seu primeiro emprego assim de carteira assinada? Sim, lembro. Eu era office boy do grupo Pedrometo, que trabalhava com usina de açúcar, hoje é Cosan. E quis o destino do herdeiro da Cosan, que é o Rubens Ometo, que é o Binho, meu amigo hoje. E eu levei a minha carteira profissional e falei, eu fui ter office boy. Ele falou, eu estava fazendo estágio nessa época, né? E isso foi em 1977, olha quanto tempo. A maioria que não era nascida. Mas era uma luta, porque o office boy não tinha Pix, não tinha banco eletrônico, não tinha nada disso. Você saía com duplicata na rua, com uma pastinha, com uma gravata. A roupa, eu me lembro bem, que era uma camisa azul clara, uma calça azul escura e uma gravata azul escura. Parecia cobrador de ônibus. E você saía pagando duplicata, fatura, e era o dia inteiro na rua, com passe da CMTC, e você ia trabalhando muito na rua. Foi o meu primeiro emprego. Foi o seu primeiro emprego. Boy. Depois eu E depois mudei. quando foi que você virou radialista? Eu soube que você trabalhou uma época na rádio. Eu trabalhei na década de 80, mais ou menos 85, 86. Gostava de rádio e era um veículo que eu admiro até hoje, né? Embora mudou muito essa questão. E tinha um curso de locução no Senac que eu me habilitei, consegui o registro profissional e trabalhei na Rádio Boa Nova de Guarulhos, depois trabalhei na Super Tupi, que ficava na Vila Maria, na Rádio São Paulo, que era do Grupo Bandeirantes, e depois na Rádio Imprensa FM, que aí eu fiz um programa temático para o São Paulo Futebol Clube, onde eu comprava horário, vendia a comercialização dos espaços. Sempre foi apaixonado pelo São Paulo? Sempre, sempre. É uma coisa, eu costumo dizer, vocês que fazem um belo casal, que um garoto ao clube de futebol é o primeiro amor de um garoto antes de uma namorada no clube. É verdade. Porque ele gosta da camisa, da verdade. bola, depois ele pensa em namorar. Então ele com 6 anos ele está gostando do time de futebol.
né? E depois vem a namorada. Então, o time de futebol é algo que dificilmente você vai trocar. Então, o casal, infelizmente, alguns se separam, né? Mas o clube você não separa nunca. É verdade. E você falava também, tinha algum programa que você falava de política? Como é que era? Eu tinha um programa que eu falava muito sobre a política na região leste de São Paulo, chamava SOS Zona Leste. Então era um pedido de socorro, então a gente entrava com as reivindicações, com denúncia, com coberturas investigativas, e foi muito legal, era um programa voltado para a Zona Leste. Quando você fala Zona Leste é um país, né? Então ele é muito grande. Sim. E ele fez muito sucesso, ficou acho que 2 anos no ar, muito bem. Isso Depois, em meados de 86, 87, mais ou menos. Mas Agora, antes disso teve a campanha das diretas já, que graças a esse movimento no Brasil em 84, todos nós votamos para presidente, porque antigamente ninguém votava para presidente. E eu engajei nesse trabalho, que foi muito legal, um trabalho político de civilização mesmo, pela democratização do país, e que aconteceu um movimento extraordinário no Brasil. Então, eu participei de comícios na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú, andei o Brasil como idealista, mas isso já estou falando de 83, 84, antes dessa questão do rádio. cara, e me conta uma coisa, como é que foi, em que momento da sua vida aí no rádio que surgiu, eu ouvi você falar que um dia você recebeu uma ligação de um dos maiores comunicadores do nosso Brasil, que é o senhor Silvio Santos, que infelizmente hoje não está entre nós. É verdade. Mas eu soube que você recebeu uma ligação dele te convidando para ser vice na chapa. Exato. O Silvio era candidato a prefeito, como eu já tinha vindo das questões políticas, das diretas, eu era um ativista político, um cara que acreditava nas mudanças sociais, como acredito ainda naturalmente, eu estava muito mais engajado. E em 92 o Silvio tentou ser prefeito de São Paulo, e eu fazia parte de um partido político, que era o PFL, onde o Silvio entrou, e o Silvio tinha muita dificuldade, porque a grande maioria não queria ter um candidato próprio. Por interesses políticos até escusos, queria caminhar sempre negociando com o governo do Estado. E o Silvio começou a procurar pessoas idealistas, etc. Nessa época a gente não tinha celular, então era uma época muito difícil. E eu lembro que eu estava visitando diretórios, eu estava em São Miguel Paulista, almoçando lá com a dona Mariazinha, que era uma professora, tomando uma cervejinha e tal. E quando eu cheguei em casa, era 5 horas da tarde, minha mãe, puxa, eu queria muito falar com você, o Silvio Santos ligou aqui, quer falar com você. Mãe, para com isso. Eu bebi uma cerveja, você está ficando louca. Não, é o Silvio Não que deixou esse telefone. acreditou que ele ligou? Você achou que era trote? Eu pensei que era trote, que ela tinha tomado um trote, né? Porque ela falou, não, eu falei com ele, deixou esse telefone, eu anotei. Liga lá. Eu falei, puxa, mãe, eu resisti, né? Mas eu liguei no estúdio, era no camarim dele, na Vila Guilherme, e ele atendeu. Ô, Julinho, você está me ligando, que alegria. Você, Júlio. Você é muito legal. E eu não conhecia o Silvio, que prazer. Você não conhecia ele? Não conhecia pessoalmente. Pessoalmente, E nesse momento, nós conversamos por volta de 18 minutos, 20 minutos, foi muito importante. E eu falei, Silvio, se você quiser vir na minha casa, eu moro na periferia, né? Você vem aqui? Ele falou, claro, amanhã eu estou aí. Então, isso foi no dia 26 de abril. No dia 27 de abril ele foi em casa e realmente foi uma reunião política que eu conheci de perto. Na minha casa. Zona ele Leste. foi dirigindo o carro dele sozinho. Cara. Se perdeu, porque não imagina, não tinha Waze não existia. Ele se perdeu, ele entrou em padaria perguntando sobre mim. Os caras fizeram um caminho para ele ir atrás do carro. Chegar lá. E foi um acontecimento. Só que quando ele chegou em casa, que ele foi na cozinha da minha mãe, comeu umas bolachinhas, um café, e paralisou a região, porque começou a todo mundo falar, o Silvio está aí e tal. E quando nós saímos, depois de uma reunião que demorou umas 2 horas, que nós fizemos um discurso nesse momento importante, tinha uma multidão na frente da minha casa. Então foi um momento assim que mudou a minha vida. Eu coloco que isso mudou a minha vida. Ô, Júlio, como você já estava no rádio, já tinha até uma certa intimidade um pouco com esse veículo de comunicação, mas, cara, como é que a emoção de receber o Silvio Santos na sua casa, você lembra um pouco disso? Foi um negócio marcante, porque o Silvio, ele é um cara, eu chamo assim, é um gigante, né? Quando você senta com um empresário, seja qual for, um político, ele tem uma visão que você tem um respeito, uma admiração, mas é uma coisa mais protocolar. O Silvio não, o Silvio é um fenômeno. Então, quando o Silvio chega aquela voz, chega aquele estilo, chega aquela... Naquele carro emblemático. Nesse dia ele chegou com um carro, um Santana, na época, era um Santana Grená,
Eu me lembro perfeitamente. Só que ele chegou e já cumprimentando todo mundo com um terno azul. Eu tenho depois uma foto que eu posso ilustrar para vocês. Legal. E foi muito marcante isso, porque eu não estava conversando com um ser humano comum. Porque o cara pode ser rico, pode ser poderoso, mas o Silvio não é comum. O Silvio ele é emblemático. E quando ele começou a conversar e teve uma empatia muito grande, eu e ele, ele falava, não, eu já ouvi teu programa de rádio, você é comunicador e tal. Ele sabia muito da minha vida quando ele foi falar comigo. E foi muito bacana. E dali nós fizemos um discurso que, até no livro do Arlindo Silva, que foi um jornalista que já faleceu, um grande jornalista, que trabalhou na revista Cruzeiro, ele faz um livro, A Fantástica História de Silvio Santos, e ele fala que foi o primeiro discurso político do Silvio, foi ali, na minha casa. Então foi muito bacana. E depois, mais tarde, nós começamos a militar junto, com todas as dificuldades que não deixaram ele ser candidato, e ele me convidou para ser vice-prefeito dele, que também foi uma outra surpresa. Imagina. Eu ser vice-prefeito do Silvio. Então, começou ali uma história de muita parceria, de muita confiança. E depois eu fui para o SBT, em razão disso. E assim, o quanto isso mudou a sua vida, né? Depois desse contato, acho que você acabou tendo um convite até do Silvio para trabalhar no SBT, não foi? Como ele falou. Foi exatamente. O que eu tinha? Eu tinha uma visão, eu era advogado, nesse tempo eu advogava para o Banco Bamerinos, que hoje é HSBC, Bamerinos se fundiu. E nesse momento, quando o Silvio me convidou, e o Silvio é daquele jeito, ele me convidou para ser um apresentador do Aqui Agora, que era um jornal na época. E depois de 20 minutos ele mudou de ideia. E mudou para melhor, porque eu não queria ir para frente das câmeras, não. Eu queria trabalhar como executivo. E ele me levou como executivo. E ali foi o despertar da área de marketing, publicidade. Ou seja, então o Silvio foi o responsável direto de eu ir para a televisão. Eu era um advogado, eu era um professor, eu era um radialista, mas essa área de marketing, publicidade, eu só tive essa condição a partir do momento que eu fui para o SBT. Você foi para o SBT. Então foi uma história que mudou a minha vida. Por isso que eu guardo, dia 27 de abril de 92. 27 de abril de 92. Essa data mudou a sua vida. Mudou. Foi um start que eu conheci Isso um grande foi o que cara. mais te motivou a seguir toda essa trajetória, esse caminho? Ah, sim, porque eu era um idealista político, né? Eu achava que São Paulo, o Brasil, poderia estar na mão de um empresário que ao mesmo tempo fosse popular. Então a gente pensava na época do Antônio Hermílio, no Olavo Setúbal, que era dono do Itaú, grandes brasileiros que movimentavam a economia. Mas quando veio o Silvio, era o perfeito, porque além de ser um grande empresário, era um cara que veio de uma base popular, fez uma narrativa de história linda, né? Um cara que começou do zero e era um cara extremamente comunicativo, né? Um comunicador na excelência. E aí eu achei que era o ideal, e era mesmo. Nós tínhamos pesquisas que nós ganharíamos o primeiro turno. Mas os políticos profissionais não aconteceu, né? Não deixaram, porque ele era um estranho no ninho. Nós tínhamos conversa do que nós iríamos fazer. Eu falava nós, porque eu tinha o prazer de conviver com ele e escrever juntos os projetos. E ele falava assim, não, nós vamos fazer tais coisas. Seria uma mudança de comportamento da relação do poder público com o poder privado, com a população. Mas não deixaram, né? Talvez ele poderia ter o mesmo sucesso na política como ele teve nas empresas. E isso ia escantear alguns políticos tradicionais que tinham interesses não muito republicanos, e isso impediu do Silvio ser um político. Para nossa pena, porque ele poderia ter ajudado muito o Brasil, muito mais do que ajudou. Com certeza. E você seria o vice, com certeza. Seria o vice. Junto com ele. E foram 13 anos de SBT. 13 anos de SBT. Na expansão da rede. Eu entrei, o SBT tinha 54 emissoras, e eu saí de lá em 2004 com 115. Uau. Então eu viajava muito, eu montava as redes junto com ele. Ele não viajava, claro, mas eu viajava muito. E com isso eu fui adquirindo também outras atribuições na parte de publicidade, na parte de gestão das próprias emissoras, porque o Silvio tinha 7 emissoras próprias e as demais eram afiliadas de terceiros que tinham contrato, e eu gerenciava tudo isso. Então eu entrei como assessor da diretoria, depois virei diretor de rede, e um dia eu virei superintendente, que foi o cargo mais alto e que ele me promoveu numa reunião, eu nunca esqueço disso. E ele era assim mesmo, ele era imprevisível, né? E aí eu fiquei surpreso de novo. Ele já tinha tentado que eu fosse vice-prefeito. O vice dele. E agora superintendente. Que legal. E quando foi que você abandonou praticamente o SBT para começar os seus 17 anos de Record, né? Essa é uma pergunta que outro dia eu tive em reunião com a Dani, que é a Dani que cuidou da área artística do SBT, é muito minha amiga, as filhas são amigas,
E ela perguntou, mas por que você saiu? Até hoje a família porque você entendeu. estava no auge. Estava no auge. É que, na verdade, o Silvio era um cara que ele também se impressionava muito. Às vezes ele conhecia um mexicano, um argentino, enfim, um estrangeiro com um modelo de televisão fora e trazia para cá para tentar crescer, etc. E um dia ele trouxe um mexicano, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele trouxe um mexicano que nós nos assustamos. Ele confiava muito, ele fez um contrato com esse cara com uma grande multa e trouxe o mexicano. E esse mexicano começou a ter problemas de ordem de estratégia, que nós víamos que não seria bom para o SBT. E eu comecei a ter um choque com esse mexicano. E esse mexicano que veio, ele era um vendedor de produtos da Televisa, ele vendia novela da Televisa para o mundo, etc. E eu senti que aquilo ia prejudicar a próprio Silvio e a própria organização. E esse cara, como eu tinha essa proximidade com o Silvio, ele achava que aquilo era um empecilho. Aí esse cara pediu minha cabeça uma vez, o Silvio não deu, pediu minha cabeça 2 vezes, e eu não podia viver nesse estágio. Claro. Até que eu tive uma informação privilegiada, que o Silvio estava para dar minha cabeça, até porque o Silvio ficou numa saia justa. Ele contratou o cara, uma multa pesada, e o cara não podia ir embora. Então, até nisso foi importante. Eu saí, no dia seguinte, teve 2 acontecimentos muito importantes, saí muito triste, porque eu gostava, o SBT sempre foi uma grande casa. E eu, no dia seguinte, eu almocei com o Boni no Máximos, aqui na Alameda Santos, no Máximo, e o Boni queria fazer uma televisão de jornalismo só para São Paulo, ele estava entusiasmado, me convidou, mas essa televisão acabou ficando um pouco para frente, acabou não saindo, que era o canal 16, o HF São Paulo. Mas no dia posterior eu fui convidado pela Record. Então eu fiquei pouco tempo, eu já fui logo implantando uma área. E depois disso, eu na Record, onde eu fui muito feliz, o Silvio me convidou 2 vezes para voltar. Olha Porque o tal do Tentou. mexicano ficou 1 ano e 8 meses só. Porque era uma bola cantada. A gente sabia que não ia dar certo. E como foi para você essa mudança, né, de emissoras? O primeiro é um choque cultural, né? Porque A Record é importante, tudo, mas eu não tinha uma relação como eu tinha Como com tinha o Silvio. nos- Então eu tinha aqui já com o Walter Zagari, que foi o vice-presidente de comercialização lá, meu grande amigo, meu compadre, que nós somos amigos, que trabalhou comigo no SBT. Então nós trabalhamos na Record, né, nessa jornada. Mas foi duro, porque eu tive que implantar uma área lá. Então eu cheguei lá só com a minha secretária e eu não tinha equipe, não tinha sala. E foi gradativamente apresentando o resultado e depois fiquei 17 anos. Ou seja, um grande resultado. Quando o Silvio me convidou, eu fiquei lisonjeado, falei, Silvio, mas eu sou muito grato à Record. Não é por questão do contrato, não, porque eu tinha condição de sair para o SBT. Voltar para o SBT, mas eu não podia largar Não esse pensou novo. em nenhum momento, será que eu vou? Será que não? Eu acho que mexe com a gente. Mexe mas, um pouquinho. Eu ainda falei mais um assim, convite dele, Um né? convite. Novamente. Exato. Mas olha só, quando o Zagari, que foi para a Record e uma equipe, saíram do SBT, eu também fui convidado para ir para a Record e eu acabei ficando. Fui grato ao Silvio e disse a ele, eu fui grato a você, não fui para a Record, agora eu tenho que ser grato ao novo projeto. E, Silvio, nós somos amigos e tal. E aí, depois disso, a gente se falava em épocas muito iguais, assim. Ele fazia aniversário dia 12 de dezembro, eu mandava um presente para ele, e no Natal ele mandava um presente para mim, era muito próximo. E tinha bilhetes, eu tenho bilhetes históricos, icônicos, né, com ele. Então foi uma perda, assim, que eu fiquei muito triste, porque o Silvio sempre foi um grande exemplo para todos nós, né? Com certeza. É uma figura icônica. Icônica. E que vai ficar sempre Marcado, marcado. né? E para quem não teve a oportunidade de assistir, ainda vai continuar assistindo por muitos anos, porque Silvio Santos com certeza estará vivo na nossa memória. Com né? certeza, com certeza. E, Júlio, quais foram os principais aprendizados na tua carreira? Desse período, Desse né? período Principalmente todo, de né? 30 anos, né? Na 30 televisão. anos. Eu acho que 30 anos. a televisão é um veículo importantíssimo, né? A TV aberta no país, ela cumpre um papel de chegar em todos os cantos do Brasil, né? Esse país continente. Agora, hoje tudo mudou, né? Hoje você tem internet, tem streaming, tem vários veículos. Hoje um blog é um veículo, hoje um canal do YouTube é um grande veículo. Então, mas o que eu tiro dessa minha passagem é que tudo é possível quando você tem a criatividade, você tem a luta, a perseverança. Então, homens como o Silvio, o Edir Macedo, que são homens que vieram exatamente de uma base muito paupérrima. Né? O Silvio vendia caneta, carteira eleitoral, camelô. E a biografia dele e o Edir pregava a religião evangélica nos coretos, nas praças. Às vezes falando para 3, 4 pessoas.
Então, isso dá esperança de que você pode chegar em objetivos acreditando no seu trabalho e vencendo obstáculos. Eu brinco sempre que eu já fui em peça teatral, que a pessoa está lá falando para 10 pessoas. Ah, isso é fracasso? Não. Não. Claro que não. Você está lá e acha que a vida da gente é uma coleção de fracassos. O sucesso vem depois. Quem acha que vai nascer com sucesso, nem filho de pai rico nasce assim. E para ter sucesso, a gente precisa passar por esses Claro, fracassos. são porque aprendizados, São né? os aprendizados, né? São aprendizados. Eu acho Mas- que isso que é importante. Mas assim, depois desses 30 anos em televisão, você faz uma transição para o mundo do esporte. Como é que foi para você? Assim, como que você... Quais as habilidades, né? como você transferiu as suas habilidades desse mundo corporativo também de um setor para de um o setor para o outro? outro? Essa é a pergunta que muita gente faz. E eu vinha do meu amor ao São Paulo Futebol Clube, como torcedor, como uma criança. Eu nunca fui filho de alguém influente no São Paulo, filho de conselheiro, sobrinho, nada. E eu ia colaborar com o São Paulo como torcedor. Eu colaborava assistindo e torcendo. Chegou num determinado momento, eu estava no SBT, o estádio do Murumbis, teve um problema de estrutura, que ele foi interditado pelo Contru, porque ele estava balançando, e o São Paulo estava sem recurso para que a gente conseguisse recuperar o estádio do Murumbis. Eu, no SBT, convenci o Silvio e também alguns anunciantes para que a gente fizesse um projeto para trazer times daqui, com amistoso, com transmissão do SBT, com dinheiro vindo para o São Paulo para recuperar o estádio. Fiz parte de um grupo que organizou muito isso, ajudou muito. Então, eu comecei a trabalhar voluntariamente para o São Paulo. Isso foi em 94, 95. E dali eu fui participando. Aí, mais tarde, eu, sempre como voluntário, ajudei a parte de marketing, ajudei o São Paulo a trazer recurso e fui crescendo. Chegou num determinado momento, o pessoal falou, pô, você está tão integrado ao marketing do São Paulo, com as suas ideias, né? Vem ser conselheiro. Eu não achava que aquilo era um negócio que me seduzia, né? Mas eu acabei sendo inscrito conselheiro em 2008. Fui o mais votado da história do São Paulo em 2008. Chegou em outra eleição para conselheiro em 2014, eu fui o mais votado de novo. Uau, Então, a que comunidade, torcida, sócio, já via em mim um cara que poderia trabalhar na vanguarda de reconstruir o São Paulo. E aí colocavam o meu nome como possível candidato a presidente, mas era tão longe isso, porque o São Paulo é um time aristocrático naquela época, hoje é um clube muito popular, e era um clube que tinha lá as suas relações de famílias, de nomes consagrados. Eu era um estranho no ninho. Mas foi crescendo o meu nome. E eu só me tornei presidente porque, em razão da pandemia, todos nós em home office, trabalhando em casa, etc. Confinados. O São Paulo, numa situação muito ruim naquela época, que hoje não é fácil, mas melhorou muito, eu fui procurado e dizendo, olha, os grupos políticos, porque o clube de futebol parece o Brasil, assim, tem partidos políticos, se reuniram e querem que você assume a presidência, dispute para tentar salvar o São Paulo. Eu falei, gente, eu não sou salvador de nada, é uma responsabilidade, não, mas tem que ser. E eu fui empurrando. Então, estávamos na pandemia, em home office, falando através do Zoom, que todo mundo estava aprendendo isso, né? E aí eu fui levando, até que um dia eu fui convocado. Eu falei, olha, ou você assume ou nós vamos procurar outro caminho. E aí eu fiz um exercício de consciência, eu sentia que o meio de comunicação estava mudando, eu achava que eu poderia ter alguns anos ainda no setor, mas eu poderia dizer o seguinte, olha, está aparecendo uma oportunidade. Naquela época eu tinha 60 anos, né? Um pouco menos. E aí eu falei assim, agora que é a minha oportunidade, vou assumir. Sim. E vou sentar com a Record e dizer, olha, eu vou ser candidato. Se eu ganhar, eu saio da Record, porque é incompatível, não dá para você fazer coisas Conciliar juntas. os dois. Não dá, né? imagina. Muito o futebol é muito grande, é uma empresa que fatura 800 milhões de reais por ano, tem 22 milhões de torcedores, é uma responsabilidade grande. E aí eu ganhei, foi uma eleição maravilhosa, uma grande eleição. Aí eu me despedi da Record e tomei posse no São Paulo. E aí começou um outro drama que foi enfrentar E os essa reconstrução. desafios ao Muito assumir grande. a presidência do São Paulo? Muito grande. Na primeira semana, imagine, eu assumi na pandemia. Na pandemia ainda. Não tinha receita de bilheteria, não tinha público, não tinha Nossa. marketing, jogos às vezes cancelavam. Então eu entrei numa escuridão. E eu tinha oficial de justiça querendo bloquear as contas do São Paulo, 4 processos na FIFA que pode gerar um transfer ban que impede o exercício do São Paulo. Eu falei, meu Deus, acho que eu quero ver se eu volto para a televisão. Isso aqui é um horror, né? Mas aí, devagarzinho, nós fomos trabalhando,
a credibilidade no meu nome ajudou, porque eu fui em bancos, fizemos um planejamento e fomos devagarzinho. E naquele ano, com pandemia, o São Paulo, que há muito tempo não ganhava, ganhou o Campeonato Paulista de 21. Então, maravilha. o destino, Deus, a força, o trabalho, Foi trouxe um título importante. Uhum. E aí começou um caminho diferente do São Paulo. Aí nós instituímos governança, compliance, um marketing agressivo, a pandemia, graças a Deus, passou, e começamos a olhar para frente e estamos hoje no segundo mandato. Ô, Júlio, mas a pressão do mundo empresarial é diferente da pressão do mundo de esportes? Totalmente diferente. O empresarial, você tem uma guerra corporativa, a pressão pela audiência, pelo faturamento, que é legal, mas você não tem a emoção, né? O futebol, ele é difícil, porque ele tem um caráter de emoção que não adianta eu arrumar as contas do São Paulo. O torcedor, ele quer um campeonato a qualquer custo, ele quer um jogador a qualquer custo. Por isso que tem muitos clubes quebrados, literalmente quebrados. E como você é dirigente, você tem que aliar a sua decisão racional da gestão com um pouco de emoção também, que faz parte. Mas é muito mais difícil. Eu brinco, eu estava chefiando a Copa América, a seleção brasileira, e a imprensa lá um dia fez uma entrevista comigo e falou, olha, e o São Paulo tinha ganho aqui no Brasil um jogo. O presidente está feliz? Eu falei, dirigente não fica feliz com a vitória, fica aliviado. Porque você ganha na quarta e domingo, você pode perder. E aí começa tudo novamente. Então é uma pressão permanente. A audiência, o faturamento de uma televisão é um pouco mais sazonal, você respira mais. Né? Um programa às vezes não vai bem, mas ele pode recuperar, você muda um quadro ou outro. Ainda mais hoje em dia com as redes sociais. Você deve receber ali alguns... E todo dia uma mentira, todo dia uma invenção, caça de cliques, né? Aí você vê a tua foto estampada lá, o presidente está conversando com um jogador, tá uma mentira. Aí você vai ficar negando o quê? Vai negar 300 notícias por dia? É impossível. Só que essa notícia, infelizmente, ela pauta, às vezes, pessoas até sérias, que são jornalistas experimentados, e recebem uma pauta dessa que não é verdadeira. Então vira uma loucura a vida da gente. Então você tem que tentar abstrair, não olhar isso, porque senão você fica maluco. Eu vou até pular um pouquinho, porque eu vou ter que pegar esse gancho que você comentou das redes sociais, porque eu imagino que o futebol, a quantidade de pessoas que fazem comentários, muitas vezes ofensas, como que você lida com isso, até no quesito emocional? Eu estou saindo um pouquinho do nosso esqueleto, mas é que eu acho que é importante. E a Lu é psicóloga, né? Então a gente sempre aborda esse assunto no nosso E como você programa. trouxe, eu quis pegar esse gancho nesse momento, porque é importante a gente... Claro. Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho Instagram, tinha um Twitter, que praticamente eu acho uma rede muito odiosa, tal, e eu tenho Instagram. E o meu Instagram era mais pessoal. E quando eu virei presidente de São Paulo, ele ficou um pouco pessoal, mas muita prestação de serviço. Você tem a seguinte opção que muitos dirigentes fazem: eu fico fora disso, ou você fica dentro e presta contas, que é o que eu exerci. Agora, eu faço, não é a minha área de comunicação que faz, eu faço com os meus erros, com as minhas coisas. Claro que você tem haters, você tem pessoas que querem dizer, esse cara é blogueirinho, não sei o quê. Mas eu não posso me preocupar com isso. Claro, quando você tem uma ofensa que, às vezes, a gente olha que é uma coisa que passa do limite, você bloqueia. E você vai bloqueando, vai limpando, né? É normal isso. Você tem coisas engraçadas. Nós fomos campeões em 21, e aí eu recebia a mesma mensagem do cara: presidente, você salvou, nossa, que orgulho, eu quero te dar um presente. Esse mesmo cara, quando perdeu em 22, fala: pior presidente da história. Então, não é sério, né? Porque a emoção é exacerbada. Então, você tem que tentar ficar longe disso. Agora, é cumprir. Por exemplo, hoje eu já fiz 3 posts. Depois eu faço, quando vocês autorizarem, quando vou estar aqui, etc. E vou dizer o seguinte: olha, eu tive hoje das 7 horas treinando, 7 horas da manhã treinei, depois eu despachei na minha sala, depois eu fui para o centro de treinamento, acompanhei o treinamento, tive com o técnico, depois fiz reunião com a comissão técnica e mais uma outra reunião com esse jogador que foi visitar, e estou aqui agora. Então, quando eu mostro isso, os caras falam: pô, você não dorme, não? Para o cara entender. Eu ia te perguntar isso, porque assim, é muita preocupação, né, Júlio? Você consegue assim desligar? O que você usa assim no seu dia a dia para tentar desligar um pouco? Se desconectar um pouco de todo esse turbilhão de difícil, responsabilidade. É difícil desligar, né? Porque hoje o WhatsApp é engraçado, o cara te manda uma mensagem
e eu recebo muita mensagem. Claro que dá para responder na hora. Aí passa mais ou menos meia hora, ele faz uma outra com interrogação. Tipo assim, Aí. você não me vai me responder? Então é um negócio louco. Agora, o que eu procuro fazer é tentar num espaço. Eu gosto de jogar tênis, né? Que eu já joguei futebol, mas Viu, hoje às 7 da manhã estava lá, 7 da manhã, Júlio. Tô treinei. te acompanhando, rapaz. Que bom. Então eu tento. Agora, é claro, eu durmo muito pouco. Acho que fisicamente eu consigo, mas tem hora que você precisa desligar. Então eu tento, em alguns momentos, sair um pouco desse circuito. Ou assistir um bom filme, uma peça teatral, ou beber um bom vinho. Que são as suas terapias, ou você faz terapia também? Não, eu fiz terapia Fez já. terapia, legal. Mas hoje eu não, a minha terapeuta, que é uma grande amiga, e você sumiu? Eu falei, não tenho tempo. A minha terapia é o futebol, são jogadores, né? Mas então eu peço, eu não fumo cigarro, mas de repente fumo charuto com os amigos, e aí você tenta sair um pouquinho desse circuito. Agora, quando você também está na rede social, você tem ônus e bônus. É bacana ser cumprimentado, o cara querer tirar foto. Outro dia eu estava num restaurante, foi bacana. Mas também, às vezes, isso atrapalha. Mas você tem que saber lidar. Quem está nesse negócio, e a gente sabe que isso é sazonal, porque eu estou, não sou. E isso passa rápido. Eu não curto essa coisa como uma coisa de vaidade, não. Eu quero cumprir com dignidade essa atribuição que me deram. Ô, Júlio, aproveitando essa coisa das redes sociais, eu vi há pouco tempo atrás que você postou uma foto com o Boninho, logo depois da saída dele da Globo. Diz uma coisa aqui pra gente, dá para esperar alguma coisa aí dessa dupla? Porque que dupla seria você e o Boni, hein? Temos aí alguma previsão de alguma... Então, Carlos, o Boninho, nós temos a mesma idade. Que legal. Ele é um pouquinho mais novo, que eu nasci um pouquinho antes, mas é no mesmo ano, né? Acho que uns 3 meses. E aí, ele era um cara que eu conversava muito. O pai dele também foi um grande cara que lá atrás, quando ele tentou fazer uma rede, lembrou de mim e tal. O Adi Moreira, que é um grande empresário. Então, nós sempre trocávamos ideias sobre televisão. E um dia, eu estava conversando com ele, ele falou, olha, eu vou te contar um segredo aí, porque eu confio em você. Eu vou cair fora da Globo. E isso há uns 6, 7 meses antes. Eu falei, é mesmo? Tá, 40 anos de TV Globo, sucesso do Big Brother, quero experimentar coisas diferentes e tal. A televisão está mudando, que é o que eu já sentia lá, né? Quando eu saí da Record. E aí, quando o Boni lançou o livro dele em São Paulo, eu fui. Aí o Boni fez uma dedicatória muito bonita. Falou, a gente precisa conversar, vamos conversar sobre ideias e tal. E um dia ele me chamou, eu fui para o Rio de Janeiro na casa dele, ele, o Boninho e o Adi, ficamos 3 horas conversando sobre o futuro da comunicação, né? E aí nós sentamos juntos, aí um dia ele estava em São Paulo, vamos jantar, o Boninho. Falei, vamos jantar. E jantamos, e foi um jantar, sei lá, durou 6 horas. E falamos muito sobre televisão e tal. E aí realmente surgiu uma ideia de desenvolver um planejamento, ainda embrião. Não é uma produtora tecnológica, mas uma produção que envolva conteúdo, formato. E nós estamos caminhando. Agora, é claro, E aí a jornalista Mônica Bergamo, que é uma das maiores do Brasil, ela descobriu isso. E ela deu a notícia e foi uma loucura, porque nós ainda não tínhamos... embora ela muito verdadeira, ela retratou mesmo, né, o que aconteceu, mas nós estamos conversando. Eu acho que o entretenimento precisa de formatos, precisa de pessoas envolvidas com uma experiência na antiga TV aberta, mas com visão 360 de tudo. De uma coisa mais moderna. E que tem a visão também da marca dentro de um produto. Eu acho que nós podemos caminhar, mas é um processo ainda lento, mas está sendo muito legal. Ele vem para São Paulo, a gente se encontra, eu vou para o Rio, a gente se encontra. A gente está fazendo uma agenda paralela. Ele na atividade dele, porque ele está na TV Globo até dezembro, e eu aqui no futebol também fazendo essa consultoria de ideias para que a gente consiga avançar. Bom, você não cansa, né? Então a gente sabe que vem coisa boa por aí. Vai. Vou aproveitar esse momento para a gente fazer um bate-bola rápido aqui. Tá. Pra gente falar, a gente vai falar algumas frases para você aqui, para ver se você concorda. E ele responde com a primeira coisa que te vier à cabeça. Perigoso, tá bom? Hein? Perigoso. Aquele bate-bola rápido, vamos lá. Júlio, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia? Com certeza, mas também com tombos, com fracassos e com coleção de momentos que a humildade é que vai nortear o caminho. É melhor falhar na originalidade do que ter sucesso na imitação? Na originalidade. Na originalidade. Porque eu brinco que o maior inimigo de uma trajetória é a omissão. E quem tem medo de errar, fica quieto. É muito fácil, o cara fica lá no ar-condicionado, não toma decisão, não vai errar nunca.
É com o erro que você aprende. Então, é ser original, não tem dúvida nenhuma. Mais uma frasezinha aí. É. O maior prazer na vida é fazer o que as pessoas dizem que você não pode fazer. Essa é difícil, porque tem muita gente que as pessoas dizem, não faça, e são coisas boas. Eu acho que a gente tem que fazer o que a consciência permite. Né? Eu não tenho um policy de politicamente correto, não. Você tem que fazer se você está alegre, se você gosta de beber um pouco mais naquele dia, com responsabilidade. Sim. Eu acho que você tem que estar solto a isso, sem nenhum tipo de patrulhamento. Acho que todo patrulhamento te coloca num canto, num ringue lá nas cordas. Não é bom isso. Agora, uma curiosidade. Qual o momento mais desafiador da sua carreira, no seu ponto de vista? Carlos, teve muitos, né? É difícil elencar. Você contou Imagino. vários aqui. Não, A gente... parece que a minha vida ela já é uma missão de desafios. Né? Um cara que nasce... muita gente não gosta que falam de nasce, eu tenho um orgulho, que é a parada 15 de novembro, entre Itaquera e Guanás, um lugar muito pobre, difícil. Então, ali já é um desafio você conseguir lutar, né? Eu ia trabalhar, eu pegava trem suburbano, pegava 3 conduções, né? Como office boy, estudava à noite, então eu ralei muito. Então já era um desafio ali. Depois veio os desafios da vida, né? Os desafios de você se formar, os desafios naturais de assumir uma rede de televisão sem uma experiência. O Silvio me deu uma oportunidade, eu nunca tinha trabalhado na gestão de televisão, né? Então também aprendi. Então eu fui me acostumando a vencer desafios. Cheguei na Record com uma área que não existia para implantar, e acho que um dos maiores agora é assumir um clube que estava literalmente quebrado. Literalmente. E eu, numa pandemia, o que eu vou fazer aqui? Então, eu acho que essa missão que eu tenho, talvez, é de suplantar, Sim. é de ser otimista, mas com muito pé no chão, e acreditar que é possível. Eu sempre digo, nós temos que acreditar que é possível. E acho que quando eu falo isso para os meus filhos, eu falo isso dando exemplos do que eu fiz. É claro que eles vêm de um momento... Vocês vão ser pais agora, e é legal, você sempre vai oferecer melhor para os filhos. Você não vai, e é besta imaginar isso, pô, ele tem que sofrer o que você sofreu. Nunca. Ele tem que ter uma estrutura muito melhor que você pode oferecer. E o resto fica como legado, como exemplo. Né? Você é um cara multifacetado, mas qual é a sua maior habilidade, Júlio? Puxa vida. Eu acredito que hoje, quando eu tenho desafios na tribuna, porque um clube de futebol tem o seu legislativo, eu tenho que aprovar projetos, e eu sempre fui um cara de comunicação. Eu acho que a minha maior habilidade é me comunicar. Eu não sigo o roteiro, quando me fazem o roteiro eu erro tudo. A minha equipe lá fala assim, você vai... É difícil mesmo, é difícil, a gente sabe. E eu gosto de fazer com os meus erros. Eu erro também, sim, claro, claro. natural. Mas eu gosto de falar no improviso e acho que o meu poder de comunicação já mudou algumas situações. Eu já fiz grandes vendas discursando, com a parte técnica sendo mostrada, já mudei resultados de projetos. Então, acho que a comunicação é hoje algo que eu tenho dentro de mim, com a minha formação técnica ou conhecimento de algum assunto, mas saber explanar, saber motivar, saber emocionar. Eu acho que isso a gente compra quando a gente vende o que a gente compra. Quando eu compro um produto com tanto amor, eu vou vender ele bem. E eu acho que isso que é importante nesse poder de comunicação. Eu concordo, porque a gente assistiu bastante entrevista sua para saber um pouquinho mais da sua... E, cara, você tem um poder de comunicação. Incrível, de Obrigado. verdade. Vocês é que têm, vocês tocam bem esse programa. Sabe, foi realmente uma delícia, assim, conhecer um pouco mais sobre a sua história. Obrigado. E ver o tamanho do carisma que você tem. E você trabalha por trás das câmeras, mas ao mesmo tempo é bom dizer que você é um cara muito comunicador. Por isso que estamos nervosos aqui. Eu é que estou nervoso, porque vocês estão me deixando super à vontade com a técnica de vocês. Eu acho que é legal, porque a gente se abre aqui, né? Eu acho que quando você é entrevistado, e você é bem entrevistado, aí você coloca tudo. E quando você não é bem entrevistado, você fica numa retaguarda. Eu estou sendo aqui bem entrevistado e estou falando tudo o que eu sinto. Mais uma aqui, hein? Primeiro dia como presidente do São Paulo. O primeiro dia é uma reflexão, enfim. é um sentimento que eu lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe, ambos falecidos, e eu lembrei quando meu pai me levava para o estádio, eu ficava naquela arquibancada com dinheiro contado, porque era difícil
comprar ingresso, sanduíche, que era difícil, gasolina para um carro velho que ele tinha. Então, eu lembrei, quando eu cheguei lá... Sua mãe fazia bandeira do São Paulo. Fazia bandeira que eu comprava na loja da China. Era cetim, vermelho, branco e preto, ela costurava, que legal, cano de conduíte, você ficava... E quando eu tomei posse, eu falei, caramba, eu queria falar com eles, né? Minha mãe já muito doente, mas ela sabia, ela ainda sabia, meu pai já era falecido. Naquele primeiro dia eu lembrei deles, porque eram caras que me levavam na arquibancada. O São Paulo sempre foi um clube que no passado era um clube elitista, um clube não sei o quê e tal. E eu nunca fui de nenhuma relação com pessoas ilustres, e eu fui um forasteiro da torcida, um cara da arquibancada que chegou a presidente. Olha, que então isso foi incrível. emocionante, é o que eu lembrei. E aí eu dizia o seguinte, no meu discurso de posse, com pandemia e tudo, eu dizia o seguinte, eu não quero apenas um quadro bonito na parede, porque o ex-presidente fica com quadro nas galerias. Eu quero deixar um legado, porque senão não significa essa minha trajetória de um cara da arquibancada que chegou à presidência. Então, hoje, claro que eu não estou aqui, mas eu trabalho com a camisa do São Paulo. Até pessoas renomadas, eu estava agora numa reunião, o Muricy Ramalho, que foi um grande técnico, é o meu coordenador, saiu da TV a meu convite e assumiu lá, ele trabalha com a camisa do São Paulo. E todos nós temos que mostrar isso. Né? Vocês com o programa Dialogando, trabalhar com a camisa do Dialogando, o do SBT, o da Globo, porque essa é a nossa segunda pele naquele momento. Então nós temos que exercer isso e mostrar que você acredita naquela marca. Cara, que maravilha de entrevista, Júlio. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, infelizmente. Mas olha, a gente tem duas perguntas que a gente sempre faz no nosso programa aqui, que faz parte, é uma marca do nosso programa, e a gente vai finalizar com elas. Júlio, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é ter objetivo, caminho com dignidade. Caminho. Porque a gente tem que ter objetivo, né? Mas tem que ter um caminho. Ninguém chega no objetivo sem um caminho que você... Porque às vezes vale mais a trajetória do que o destino final. Sem uma boa trajetória, você não vai ter destino final. Então, a dignidade desse caminho que é importante. Porque aí o sucesso vem, seja um sucesso não só econômico, seja um sucesso familiar, sentimental, de amigos. Tudo na vida tem sucesso, né? E quando você tem um insucesso numa decepção de um relacionamento ou de amigos, você tira da frente, né? Então, eu acho que isso que é importante. Eu acho que quando eu falo sempre para as pessoas, o filho de um pai rico, ele tem sucesso, mas ele não teve uma trajetória até digna, mas não teve uma trajetória de tanta luta. Então, quem tem uma trajetória de luta, ele tem um sabor do sucesso diferenciado. Diferente. Totalmente diferente. E, Júlio, o que é o amor para você? O amor é emoção, o amor é você se entregar, seja qual tipo de amor que você tem. O amor é você respeitar as pessoas mais humildes, você respeitar todas as situações. Eu acho que isso é amor. Não é só o amor do homem e da mulher, o amor das pessoas, do pai pelo filho. É um amor de forma ampla. Eu em razão dessa popularidade das redes sociais, eu atendo todo mundo. E eu não tenho problema de ficar chateado. Eu acho que quem não quer ser público é que deve ter um problema de consciência. Não gosta de dar autógrafo, não gosta de tirar. Eu atendo todo mundo. E às vezes me dá uma dor no coração. Eu estava saindo de Campinas agora e tinha lá... Já era 1h da manhã. Às vezes não consegue, e não dava. E o segurança, o João Bomba, que me ajuda muito, não vai ter ninguém, vai falar, fechou a porta. Eu falei, pô, João, não faz isso. Mas, presidente, vai vir 500 pessoas. Você vai sair 4h da manhã e vem um maluco aqui. Então, às vezes, nós entendemos. Eu fico chateado quando eu olho rostinhos, principalmente de crianças e tal. E isso me comove. Então, eu sei que eu escolhi esse caminho, eu tenho que respeitar essas pessoas. Isso é amor. Às vezes, mesmo na diversidade, eu respeito. Eu nunca tive um problema com a torcida, graças a Deus, nunca tive uma incompreensão, até na derrota. Eu tenho um reconhecimento. Agora, eles veem o presidente que está lá, exatamente aquele que estava na arquibancada. Sim. E se eu não fizer igual, poxa vida, eu vejo aí muita gente do meio artístico, do meio esportivo, que não quero falar, não quero foto, não, então esse cara é chato. Pô, então por que escolheu essa profissão? Ele tem que ter um problema, esse sim tem que fazer muita terapia, porque ele tem um problema de consciência, de origem, de essência, e eu não vejo a vida assim. Claro, às vezes eu faço até, eu peço até desculpa. Pô, meu amigo, eu estou com uma pressa, eu tenho que ir, mas eu juro, eu vou estar aqui. Eu ainda falo isso. E as pessoas, pô, não precisa justificar.
Porque eu acho que eu fui um jovem que gostava de futebol e eu não tinha celular para tirar foto. Antigamente era autógrafo mesmo. Só que eu não chegava perto, eu não tive essa possibilidade. Né? Então, quando eu vejo, vocês veem muito eu assinando camisa de criança, que eu adoro, porque criança é o torcedor do futuro. É ela que vai ter o espírito do esporte, da conquista, da disciplina. É eles que nós temos que dar o bom exemplo. Que conversa riquíssima. Imagina. Assim, a gente não tem nem como te agradecer. Imagina, eu que estou feliz. Júlio, que presente. Cara, Imagina. Parabéns pelo seu trabalho no São Paulo. Obrigado, cara. Muito obrigado por você ter deixado esse legado também na nossa televisão brasileira, que a gente sabe que tem muito de você aí. Esperamos que coisas venham aí no futuro para que a gente possa ter também. A gente que é da área artística pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer esse espaço maravilhoso que é o restaurante El Mercado Ibérico, aqui em São Paulo, que nos cedeu esse espaço maravilhoso. Inclusive, foi uma sugestão do nosso convidado, que adora muito aqui, vir tomar uns vinhos, a comida é muito boa e tudo mais. Aqui esse restaurante é icônico, né? Porque ele tem a gastronomia, ele tem um espaço maravilhoso, uma casa simpática. Sim, tem até teatro. Tem até teatro, né? E uma empresária muito ativa, que é a Mara Carvalho. E a gente tem aqui amigos, né? Amigos. Então, aqui também, às vezes, é o meu momento de desligar um pouquinho dessa questão da pressão esportiva. Então, é um espaço muito bem escolhido e é um espaço que traz para a gente não só a cultura espanhola, a gastronomia espanhola, mas amigos, né? E eu acho que a vida da gente é conviver entre amigos. Sem dúvida. E aqui é um lugar muito feliz. É isso. Mara Carvalho, muito obrigado por ceder esse espaço maravilhoso para essa entrevista. Pessoal, é isso, estamos chegando nesse finalzinho, mas temos ainda. Temos aqui um presente para o nosso convidado. Poxa, em o meu presente vai chegar depois, hein? Opa! Ó. Fica tranquilo. Olha que delícia. Parceiro Esse é o parceiro Paris 6. Que beleza. Isaac Azar é um grande amigo Paris nosso. 6 é maravilhoso. Aliás, é um restaurante também que não fecha, né? Não fecha, 24 horas. Quando eu estou com muito amigos aqui em São Paulo, e o pessoal de fora, às vezes fica um pouco mais tarde, onde vão lá? Vamos na Paris 6. Paris 6. Está sempre aberto. Está sempre aberto. E é um pessoal muito bacana, tem muita gente do esporte lá, da arte, que vocês representam também. E eu acho que é um lugar que marca, não só em São Paulo, estão em vários outros pontos, uma grande casa também. Uma grande casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou trazer o meu presente em breve, hein? É que eu não vim preparado. Fica tranquilo que hoje você é o convidado que recebe. A sua presença, Júlio, olha. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Que alegria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista maravilhosa. Acompanhe a gente. Se inscreva no canal. O que mais, Lu? Nas nossas redes sociais, curte, compartilha. Vamos seguir o Júlio também? O Júlio também, claro, por favor. Eu vou seguir também vocês. Qual que é o seu arroba, Júlio? Júlio Casares _SP. É isso aí. Júlio Casares, a gente vai deixar SP. aqui na descrição para vocês. E muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, até o próximo Dialogando. Prazer, até já. Valeu, Dialogando. Tchau.